E o assunto é o ciclo natural dos nossos cílios. Nós precisamos entender como isso funciona para que a gente possa fazer uma boa aplicação de extensão e também saber o porquê de se fazer a manutenção nas extensões de cílios. Bom, aqui nós temos um exemplo que a gente vai mostrar porque vai entender, vai ficar super fácil para você entender como que é esse ciclo. Primeiro, eu quero dizer para você que não sabe que os nossos cílios caem, eles caem sim. Por que muita gente acha que ele não cai? Porque nós não vemos ele caindo. Até nós brincávamos antigamente, né? Que quando a gente via uns cílios assim, dava sorte, porque, nossa, caiu uns cílios. Mas não, é porque ele cai mesmo e nós não percebemos quando a gente está tomando banho, na toalha ou até mesmo no atrito do travesseiro, a gente não percebe que esse fio cai porque ele é muito fininho, muito pequenininho. E para a gente também entender isso, cada fio vai depender... Por exemplo, a estrutura do fio, né? Porque a gente vê tem pessoas com cílios grandes, pessoas com cílios menores, umas com grossos, outros mais finos, porque isso depende da etnia, daquele biotipo da pessoa. Vai de pessoa para pessoa, então, esse formato desses cílios. Mas o ciclo é o mesmo para todo mundo. Também vai depender ali um pouquinho o período devido a esse biotipo, mas a gente já vai entender. Vamos lá então, para você entender como que funciona esse ciclo? A primeira fase nós temos, o fio tem 3 fases. A primeira é a anágena, depois nós temos a catágena e por último a fase da telógena. Quando o fio está na anágena, é um fio que está nascendo, é um fio novo que está vindo. E nesta fase, você pode ver que ele está bem juntinho aqui. Aqui nós temos uma pálpebra, né? E aqui a gente tem então o folículo e ele está bem presinho naquele folículo, recebendo todos os nutrientes, tudo que ele precisa através desse folículo para ele nascer saudável. Essa fase dele sair da pele e sair, aparecer ali para fora, que a gente chama de bulbo, a haste, que nós chamamos de haste, que é o fio, o pelo. Esse período da anágena, para ela trocar, ele vai durar de 3 a 4 semanas. Esse período aqui da anágena, tá ok? Então, assim, ele vai atingir o seu tamanho dentro desse período. Quando ele atingir o tamanho que ele precisa ser, digamos que essa pessoa tem um fio médio ali de 8 milímetros de comprimento. Quando ele atingiu esse tamanho, ele vai chegar na fase catágena, onde ele vai adormecer, ele vai estacionar ali o seu tamanho, ele não cresce mais. Ele recebe ainda os nutrientes, mas ele está adormecido. Ele está paradinho ali porque já alcançou o tamanho que ele precisa, ok. Esse período é de 4 a 6 semanas que ele vai permanecer nesse período da catágena. Então, ele passou esse tempo, ele vai entrar na telógena. Qual que é o período da telógena? É onde ele se desprende desse bulbo, desse folículo. E aí, então, ele se desprende, ele morre, não recebe mais nutrientes e ele vai ficar só esperando a próxima fase da anágena iniciar. Então, essa fase da telógena também vai durar entre 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Para que ele se desprenda ali dessa pálpebra. Às vezes, a gente pode remover ele antes desse tempo com uma força mecânica, porque ele tá fixado ali na pálpebra, mas ele não tá dentro da pálpebra, né? Preso na pálpebra, ele tá lá dentro, então às vezes a gente puxando assim, sem sentir dor e esse fio cai, é porque realmente ele já estava nessa fase e ele só estava esperando então o início da anágena. Por quê? Porque percebe que aqui na anágena o novo fiozinho está nascendo e ele vai empurrar esse fio da telógena. Então a força desse fio empurra e ele cai naturalmente, tá? Quando esse fio da anágena encostar ali, ele vai cair porque ele já está solto, né? Já desprendeu dali. Então esse da anágena empurra e aí começa novamente todo esse ciclo que a gente acabou de ver. Então, esse período aqui é da telógena. Vamos fazer uma contagem bem rápida assim. Se aqui a gente tem de 3 a 4, de 4 a 6 e de 3 a 4 novamente,
A média desse período que a gente vai, eu costumo dizer assim, entre nascer, crescer e cair, é de 90 a 120 dias. Ah, mas por que não é só 90 ou só 120? Porque isso depende muito do biotipo. Existem pessoas com esse ciclo mais acelerado e outras com ciclo mais lento. Por exemplo, o meu ciclo de cílios, ele é muito rápido. Cresce muito rápido, cai muito rápido e assim sucessivamente. Então depende muito do biotipo, por isso que vai entre essa fase, podendo em alguns casos até ser menos que 90 e em outros casos até ser mais que 120. Mas essa é a média então de 3 a 4 meses aquele cílio tá ali. Por que a gente nunca vai ficar sem cílios? Ah, fiquei totalmente sem cílios. Porque eles caem aleatoriamente. Então cai aqui, depois cai ali, e aí quando o outro já nasceu, o outro tá caindo e assim sucessivamente. Claro que existe sim formas da gente ficar sem cílios, viu? Que não é o assunto daqui, mas vou falar rapidamente, que é no caso de alopécia, ou então procedimentos de cílios mal executados, feitos sem isolamento, sem cuidado, colocado aquele bendito tufinho que muitas ainda usam, mas isso é assunto para outro, isso é tema para outro dia para a gente falar aqui um pouquinho sobre os nossos cílios. Então, voltando aqui para o ciclo, vai dependendo desse biotipo. Cada um tem um formato de cílios, um mais grosso, outro mais fino, um menor, outro maior. E aí você vai me perguntar assim, então, por que a gente faz a manutenção? A própria aula aqui já é a resposta, porque ele cai. Então, quando nós colamos, deixa eu trocar o canetão aqui. Quando nós colamos aqui, tem um fio natural, certo? Quando a gente vem com a extensão de cílios, nesse fio natural, aqui você está vendo o fio de lateral. Quando a gente vem com uma extensão de cílios e acopla nesse fio, vou tentar botar aqui para vocês verem, a gente acoplou aqui. Esse fio aqui, a gente não entendeu que vai cair um dia? Então, quando esse fio cair, quando ele chegar na telógena, quando a nova fase da anágena empurrar esse fio da telógena, automaticamente vai cair. Esse fio aqui vai cair. E aí, então, nós precisamos fazer a manutenção. Ah, mas esse fio caiu, eu vou colar onde? A gente tem muitos fios. Então, aqui tá cheio de fio. Ora um aqui, né? Pequenininhos, que nós chamamos de baby lashes, que também é assunto, é outro tema pra gente abordar. Enfim, existem todas as fases, em todo o tempo, nós teremos nos nossos olhos todas as fases. Aí por que do baby lash? Porque a anágena, até ela chegar na catágena, ela vai crescendo. Então, ela vai fazendo esse processo assim de crescimento. Então, hoje ela tá aqui, amanhã aqui, depois aqui, até ela atingir o tamanho que ele vai ficar. Então, nós também temos que entender quando este fio quando ele é um baby lash ou quando a gente já pode aplicar uma extensão nele. Ficou claro para você? E aí essa manutenção nós vamos fazer não neste fio que caiu hoje, por exemplo, porque o próximo, o anágena aqui, vai estar muito pititiquito, que está empurrando ele aqui, né? Mas vai ter esse que nós não colocamos, que ele já vai ter ganhado uma estrutura maior e assim sucessivamente.